Pelo menos 34 vidas foram tragicamente perdidas em 6 estados, quando poderosos tornados e fortes tempestades varreram o centro-oeste e o sul dos Estados Unidos. Esses eventos climáticos violentos fizeram parte de um sistema de tempestades maior que também passou pela área de Chicago, causando danos significativos também ali. À medida que a tempestade continuava o seu caminho destrutivo, começaram a chegar relatórios de várias regiões do país, todas elas marcadas por uma estranha sensação de desconforto e admiração. Testemunhas oculares em todos os Estados Unidos compartilharam relatos de uma visão divina no céu, Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, aparecendo em meio a figuras angélicas radiantes. Vídeos e fotos deste evento notável se espalharam como um incêndio, chamando a atenção de milhões de pessoas. As reações são generalizadas e poderosas, pessoas de cidades a pequenas cidades, atordoadas e abaladas, caíram de joelhos em espanto e descrença. Os cristãos, unidos em oração, fazem a mesma pergunta profunda: será este o fim? O que está acontecendo não é uma afirmação solitária de um punhado de crentes. Das ruas movimentadas de Nova Iorque aos bairros descontraídos de Los Angeles, do coração do cinturão bíblico aos confins do Noroeste Pacífico, as pessoas descrevem visões idênticas. Uma figura brilhante, semelhante a um humano, suspensa no céu, com os braços estendidos, cercada por uma luz radiante. Para muitos, a figura parecia ser uma semelhança direta com as representações tradicionais de Jesus Cristo. Outros, porém, não precisavam de tal comparação. Eles caíram no chão maravilhados, profundamente convencidos de que estavam testemunhando algo divino. Esta ocorrência extraordinária ocorreu no momento em que a nação já está nervosa. As tensões políticas estão a aumentar, a agitação social começa a espalhar-se e a fé nas instituições estabelecidas atingiu o nível mais baixo de todos os tempos. O medo e a incerteza pairam no ar. E então, como que para intensificar a sensação de pavor, outra coisa começou a perturbar as cidades dos Estados Unidos: sons estranhos e não naturais. Vibrações profundas e ressonantes enchiam o ar, sem nenhuma fonte discernível. Isto começou pouco depois do amanhecer, e rapidamente se tornou claro que pessoas de todas as esferas da vida, em todos os cantos do país, estavam a ouvir o mesmo zumbido sinistro, um som baixo e vibrante que gradualmente se transformou num toque semelhante a uma trombeta. Era como se o próprio céu tivesse tremido com trovões, mas não havia nuvens de tempestade à vista. Os sons não eram passageiros. Eles voltavam repetidas vezes, em intervalos aleatórios, em lugares aparentemente aleatórios: Los Angeles, Dallas, Chicago, Miami e até mesmo em pequenas cidades do interior. Não havia aviões sobrevoando, nem sirenes tocando, nem terremotos, apenas os sons perturbadores, quase sobrenaturais, que sacudiam os edifícios, faziam os pássaros fugirem em pânico e deixavam os animais aterrorizados. Vídeos desses fenômenos bizarros inundaram a internet, atraindo milhões de visualizações em poucas horas. As especulações sobre a causa dos sons correram soltas. Alguns sugeriram experimentos militares ou tecnologias secretas em ação. Outros apontaram para profecias apocalípticas ganhando vida. Mas nenhuma dessas teorias poderia explicar o fenômeno adequadamente. Os sons pareciam estar em toda parte e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Nas grandes cidades, os dispositivos eletrónicos começaram a funcionar mal. Os telefones zumbiam com estática, exibindo símbolos desconhecidos. Os relógios giravam descontroladamente ou paravam completamente. Muitos relataram sonhos perturbadores cheios de fogo, água e visões ameaçadoras de algo descendo do céu. Alguns acordaram e encontraram marcas estranhas na pele, parecendo cruzes ou símbolos misteriosos. Outros viram reflexos em espelhos que não correspondiam aos seus próprios movimentos. Com o passar dos dias, a mídia global mudou seu foco para os Estados Unidos. Os voos internacionais foram suspensos, as fronteiras foram reforçadas e as imagens de satélite revelaram vastas formações de nuvens pulsantes centradas em marcos importantes como a Estátua da Liberdade, o National Mall e o Monte Rushmore. Cada um desses locais parecia pulsar com uma luz misteriosa, visível do espaço. Entretanto, as agências governamentais permaneceram em silêncio, sem oferecer explicações, e esta ausência de informação apenas alimentou o crescente sentimento de medo e incerteza. Então, algo ainda mais perturbador aconteceu: o próprio céu mudou. À medida que o amanhecer amanhecia em todo o país, o céu adquiria uma tonalidade dourada e não natural que escurecia para um vermelho profundo e opressivo. Este não foi um nascer do sol comum. A luz era forte, lançando um brilho misterioso sobre cidades, campos e bairros suburbanos. As sombras se estendiam de maneira anormalmente longa e a luz parecia estranha, quase artificial. As pessoas se esforçaram para capturar o momento em seus celulares, mas nenhuma fotografia conseguia transmitir adequadamente a estranheza da cena. Isto não era apenas algo visível, era algo que podia ser sentido no fundo da alma. À medida que o dia avançava, o tom vermelho se aprofundou e, ao meio-dia, o céu adquiriu uma tonalidade laranja fraca e queimada. Era como se um estranho filtro tivesse sido colocado sobre o próprio sol. Alguns compararam-no à luz de um eclipse, enquanto outros disseram que se assemelhava ao céu pouco antes de um incêndio florestal,
mas não havia fogo, nem fumo, nem nenhuma explicação óbvia para este fenómeno perturbador. Os líderes internacionais começaram a emitir declarações, enquanto as redes de notícias transmitiam imagens ao vivo dos telhados de Nova York, Washington DC e Los Angeles, mostrando o céu vermelho sangue e as multidões atordoadas abaixo. O mundo assistiu com muita atenção, perguntando-se: isso foi uma ocorrência natural ou algo muito mais profundo? Os cientistas ficaram em silêncio, os políticos ofereceram garantias vagas e os líderes religiosos ficaram divididos, mas entre o público em geral, um pensamento permeou: este não foi o fim, foi apenas o começo. Embora os toques de trombeta tivessem cessado, uma sensação mais profunda de pavor permanecia no céu tingido de vermelho, pesado e inegável. O dia 14 de março de 2025 trouxe uma misteriosa lua de sangue, um evento celestial raro que capturou a atenção de milhões de pessoas em todo o mundo. Embora muitos o vissem como uma maravilha natural passageira, aqueles que entendiam os significados proféticos de tais ocorrências reconheceram-no pelo que realmente era: um sinal. Um aviso. Um prenúncio do que estava por vir. Até os céticos estão começando a reconsiderar suas posições. O que antes parecia mera superstição está começando a parecer muito real. O momento é demasiado preciso e as consequências demasiado graves. Poucas horas depois da lua de sangue, os Estados Unidos foram atingidos por uma onda de destruição que só pode ser descrita como apocalíptica. 40 tornados, sim, 40 numa única noite, varreram 17 estados, deixando devastação no seu rasto. Milhões de americanos, apenas no seu dia-a-dia, de repente encontraram-se a lutar por abrigo e a rezar pela sobrevivência. E isso foi apenas o começo. Alertas meteorológicos foram emitidos em todo o país e milhões de pessoas permanecem nervosas, preparando-se para o que os meteorologistas prevêem ser um surto de tempestade ainda mais grave. Estas não são as típicas tempestades de primavera. São tornados violentos e de longa duração, capazes de percorrer quilômetros e deixar destruição total em seu caminho. Com ventos de até 80 milhas por hora, essas tempestades foram diferentes de tudo visto antes. 8 estados, incluindo Missouri, Mississippi, Louisiana e Alabama, foram atingidos por estes sistemas monstruosos. Bairros inteiros foram destruídos, linhas de energia derrubadas e casas reduzidas a escombro. Os serviços de emergência estão sobrecarregados e as estradas intransitáveis. Esta devastação, que ocorreu logo após a lua de sangue, fez com que muitos acreditassem que estavam a testemunhar o desenrolar de algo muito maior do que um padrão climático típico. As pessoas estão chamando isso de apocalíptico. E a cada hora que passa, a sensação de pavor fica mais palpável. O que estamos a testemunhar é uma convergência de desastres naturais sem precedentes, estranhos sinais celestes e uma nação em turbulência. Isso não é normal. Este não é apenas mais um evento climático. Este é um aviso alto, inconfundível e urgente. No entanto, muitos ainda se recusam a vê-lo. Por quanto tempo mais poderemos negar o que está acontecendo antes que se torne inegável? Os acontecimentos das últimas 24 horas abalaram os próprios alicerces do país e milhões de pessoas estão a preparar-se para o que está para vir. A questão já não é se as coisas vão piorar, mas quando. O colapso começou e já não somos observadores à distância, estamos a vivê-lo. Você está pronto? Irmãos e irmãs, esta já não é uma ameaça distante, está-se desenrolando diante de nossos olhos. A lua de sangue, o eclipse, os ataques militares, os protestos, tudo isto está a acontecer neste momento e o mundo está a mudar de formas que não podemos ignorar. Os sinais estão por toda parte, mas muitos ainda estão cegos para eles. Este é um momento de urgência, um momento de clareza e preparação espiritual. A profecia não é mais uma possibilidade remota, isso está acontecendo agora. Os avisos são claros. A batalha é real, devemos acordar, ficar alertas e preparar-nos espiritualmente para o que está por vir. O mundo está mudando e nascemos para uma época como esta. Não subestime o imenso poder de um crente que ora fervorosamente nesta hora crítica. Estamos no meio de uma batalha espiritual, que transcende o mundo visível de carne e sangue. Nossa verdadeira luta é contra as formidáveis forças das trevas que procuram controlar e manipular o reino espiritual. Se você não estiver ativamente envolvido nesta guerra através da oração e da preparação espiritual, então você já estará em risco. Este é o momento para se separar das complicações do mundo. É hora de abandonar os sistemas, confortos e distrações que Babilonia oferece. Muitos ainda estão agarrados às suas rotinas, ao seu entretenimento, à sua fugaz sensação de segurança. Mas essas coisas serão eliminadas e, quando isso acontecer, a verdadeira questão será: você ainda confiará em Deus? É vital que você procure uma comunidade forte de crentes. Você não pode caminhar sozinho nesta estrada desafiadora. Procure aqueles que estão despertos, que entendem os tempos e que estão se preparando espiritual, mental e fisicamente. Nos próximos dias, os verdadeiros crentes precisarão uns dos outros, unidos na fé e permanecendo firmes para suportar o que está por vir. Para onde quer que olhemos, vemos sinais de colapso iminente,
instabilidade económica, volatilidade do mercado, quebras nas cadeias de abastecimento e rumores de escassez de alimentos. Esta não é apenas mais uma crise económica, faz parte de um plano maior e orquestrado. Os velhos sistemas estão a desmoronar-se e o novo está a ser forjado no seu lugar. Juntamente com esta mudança, haverá exigências crescentes de lealdade e muitos serão forçados a cumprir por pura necessidade. Mas para aqueles que ouviram a orientação do Espírito Santo e se prepararam, Deus providenciará um caminho. É crucial preparar-se agora, espiritual, mental e fisicamente, antes que a tempestade chegue. Não espere até que o caos já esteja sobre você. Os próximos dias testarão a todos. Somente aqueles que estabeleceram firmemente o seu fundamento em Cristo permanecerão inabaláveis. Para aqueles que zombam e zombam, lembrem-se dos dias de Noé. Eles zombaram dele até a chuva começar a cair. E então já era tarde demais. Não espere até que seja tarde demais. Volte-se para Deus agora. Arrependa-se e acerte as coisas com Ele agora, porque o que está por vir abalará os próprios alicerces de tudo o que conhecemos. Somente aqueles que depositam toda a sua confiança no Senhor não serão comovidos. Prepare-se, o tempo é essencial. Nestes tempos difíceis, Pai, Ele levanta a América e todas as nações da terra que enfrentam devastação, perda e agitação. Vemos as violentas tempestades que devastaram os Estados Unidos, os tornados que devastaram cidades, deixando cidades inteiras em ruínas. Senhor, entendemos que estes não são apenas atos aleatórios da natureza. São sinais seus, avisos, mensagens divinas de que algo muito maior está se desenrolando. Estes acontecimentos estão abalando os alicerces do nosso mundo, e sabemos que tu estás a falar para despertar um povo adormecido. A lua de sangue, o eclipse de Purim e agora essas ondas de desastres naturais, você está falando, mas quantos estão realmente ouvindo? Quantos permanecem cegos para a verdade que se revela diante dos seus olhos? Peço-te, Senhor, que abras os olhos dos cegos. Remova o véu daqueles que não conseguem ver a verdade. Deixa-os perceber que isso não é mera coincidência. Este é um abalo divino, um chamado ao arrependimento, um apelo desesperado para que os perdidos retornem antes que seja tarde demais. Rogo pela tua misericórdia, Pai, para com os inocentes, aqueles apanhados no meio destas tempestades, tanto no mundo natural como no espiritual. Há famílias esta noite que perderam tudo. As suas casas estão em ruínas, as suas vidas foram desarraigadas e o seu futuro é incerto. Estenda a tua mão poderosa, Senhor, e cobre-os com a tua paz, com a tua provisão. Que eles encontrem consolo e esperança em ti, pois tu és a única fonte de segurança e salvação neste mundo destruído. À medida que as tempestades se intensificam, vemos também a crescente onda de conflitos, guerras e rumores de guerras a multiplicarem-se por todo o mundo. Os líderes mundiais estão a tomar decisões com consequências de longo alcance, escolhas que a mente humana mal consegue compreender. Na mesma noite em que testemunhamos sinais nos céus, como a lua de sangue e o eclipse, o ex-presidente Donald Trump, uma figura profundamente ligada à profecia do fim dos tempos, anunciou ataques militares contra o que chamou de inimigos da humanidade. Já foi realizado um ataque aéreo no Iêmen e a retaliação parece inevitável. O mundo está no limite e as peças do quebra-cabeça estão se movendo. O conflito está a espalhar-se, mas não depositamos a nossa confiança em meros homens, em governos ou em líderes que sobem e descem. Nossa confiança está somente em ti, pois tu és o Rei soberano, aquele que levanta reis e os derruba. Você está no controle das nações, mesmo quando não conseguimos ver como. Mesmo no meio da guerra, sua mão nunca é abalada. Você está sempre no controle. Pai, reze por aqueles que são apanhados no fogo cruzado destes conflitos, as crianças inocentes, os idosos, as mães e os pais que não querem nada com a guerra, mas que agora enfrentam as suas consequências. Seja seu escudo e fortaleza. Não deixemos que os esquemas das trevas triunfem sobre eles. Vemos como o mal está a avançar, como aqueles que procuram controlar, enganar e incutir medo estão a agir. Mas nós, teu povo, não estamos enganados. Reconhecemos a batalha espiritual que está acontecendo ao nosso redor e permanecemos firmes, totalmente equipados com a armadura de Deus. Resistimos às forças das trevas, sabendo que tu estás conosco e não seremos movidos. Senhor, eu também exalto o povo da Sérvia, onde testemunhamos uma perturbadora demonstração de controle e opressão. Quase 300.000 manifestantes pacíficos foram recebidos com violência, atacados com armas sólidas concebidas não para matar, mas para quebrar o espírito e forçar a submissão. Este é apenas o começo. Sabemos que estão a ser criados sistemas de controlo. A opressão está a espalhar-se e em breve todas as nações sentirão o seu peso. Mas, Pai, seu poder é maior. Seu reino é eterno e sua verdade não pode ser silenciada. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Mesmo diante da perseguição, não nos curvaremos. Não seremos silenciados. Não vamos fazer concessões. Estes eventos não são aleatórios,
eles estão acontecendo com um tempo preciso. A lua de sangue e o eclipse de Purim não foram coincidência. Tu estás falando, Senhor, e nós te ouvimos. Você está sacudindo os céus e a terra, chamando seu povo para acordar. A questão não é mais se você está falando, é quem vai ouvir. Quem se humilhará diante de ti? Quem buscará refúgio em tua presença? Quem ficará como vigia, alertando os outros enquanto ainda há tempo? Sejamos essas pessoas, Senhor. Não estejamos entre os distraídos, os enganados ou os mornos. Sejamos aqueles que ouvem a tua voz e obedecem aos teus mandamentos. Derrama discernimento sobrenatural sobre o teu povo. Ajude-nos a ver além da superfície, além das narrativas da mídia e além das mentiras do inimigo. Andemos em sabedoria e verdade, permanecendo firmes em nossa fé. Ensina-nos como nos preparar, como guardar nossas casas, proteger nossas famílias e agir de acordo com a tua vontade durante estes tempos turbulentos. Fortaleça aqueles que estão dominados pelo medo, pois você não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de poder, amor e bom senso. Embora a terra trema e as nações tremam, não seremos abalados. Nossa base está segura em você. Embora a destruição se avizinha, encontramos refúgio à sombra das tuas asas. Deixa o avivamento surgir das cinzas, Senhor. Deixa o temor de Deus retornar ao coração dos homens. Que os escarnecedores caiam de joelhos em arrependimento. Sacuda a sua igreja do seu sono, remova os falsos mestres e levante profetas que declararão corajosamente a sua palavra. À medida que estes eventos se desenrolam, que os nossos corações permaneçam firmes. Nós confiamos em ti, Senhor. Você é nossa rocha, nosso libertador e o Alfa e o Ômega. Nada te surpreende. Mesmo na tempestade, você reina. Cubra todos que estão lendo isto com o precioso sangue de Jesus. Que eles caminhem com sabedoria, discernimento e fé inabalável. Fortaleça-os para os dias que virão. Ancora-os em sua palavra eterna. Em nome de Jesus, amém. A pergunta que todos devemos fazer a nós mesmos é simples, mas profunda: você testemunhou isso ou ignorou o que poderia muito bem ser um dos sinais proféticos mais significativos do nosso tempo? É crucial que entendamos uma coisa: o cenário está sendo montado diante dos nossos olhos. Como predito na Bíblia em Joel 2:31, o sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Vimos agora a ocorrência de uma lua de sangue, um eclipse dramático e um sinal poderoso e perturbador em toda a Terra, tudo isto a desenrolar-se num mundo à beira da guerra, onde as tensões estão a aumentar mais rapidamente do que nunca. Reflita sobre isto: este evento não se desenrolou no vácuo. Aconteceu numa nação que tem sido vocal nas suas ameaças contra Israel. Estamos testemunhando as peças da história se juntando, mas muitos permanecem alheios. Porque uma lua de sangue em Purim tem tanto significado. Purim é uma celebração da libertação milagrosa do povo judeu por Deus, conforme descrito no livro de Ester. Conta a história da conspiração perversa de Amã para aniquilar os judeus e como Deus interveio, derrubando seus planos sinistros. Hoje, encontramos-nos num momento semelhante. Israel enfrenta mais uma vez ameaças e, mais uma vez, as nações conspiram contra ele. As sombras dos inimigos estão se acumulando e, ainda assim, muitos não conseguem ver o paralelo. Não podemos reconhecer a hora em que vivemos. A história está se repetindo diante de nossos olhos. Deus está chamando seu povo à atenção. Não se trata apenas de Israel e do Irão. Esta é uma mensagem para o mundo inteiro. E os Estados Unidos? Se você acredita que este sinal é relevante apenas para o Oriente Médio, então você está perdendo o panorama mais amplo. A lua de sangue não foi apenas um sinal para uma nação, foi um sinal global. Marcou uma mudança dramática na linha do tempo profética, acelerando eventos que se desenrolarão tão rapidamente que muitos ficarão em descrença e em choque. Os próximos meses serão cruciais. Observe atentamente o que acontece com Israel, fique de olho na economia global. Preste atenção às mudanças na liderança. Não estamos voltando ao normal, familiar do passado. Em vez disso, estamos avançando em direção ao cumprimento da profecia a um ritmo surpreendente. Eventos estranhos e misteriosos já começaram a acontecer nos Estados Unidos, causando medo e confusão entre aqueles que estão prestando atenção. Surgiram relatos de sons estranhos emanados dos céus em várias regiões, sons que parecem desafiar qualquer explicação. Esses ruídos profundos e ressonantes foram comparados a trombetas, gemidos metálicos e explosões distantes, mas nenhuma fonte oficial foi identificada. Em Nova York, os moradores relataram ter ouvido um som perturbador e prolongado, semelhante a uma trombeta, e quando pela cidade. Alguns o descreveram como um lamento metálico que se estende pelo céu noturno por horas. Testemunhas capturaram vídeos mostrando pessoas congeladas nas ruas, olhando para cima com medo e perplexidade. Alguns, incapazes de se livrar da sensação de algo sobrenatural em jogo,
recorreram às redes sociais para perguntar: este é o som do julgamento? No Texas, uma série de vibrações de baixa frequência sacudiu as casas na calada da noite, despertando as pessoas do sono. A fonte do ruído parecia vir do próprio céu, e não de qualquer origem artificial. Os sismólogos não encontraram evidências de terremoto e os militares negaram qualquer envolvimento. No entanto, os sons continuaram, às vezes diminuindo, depois rugindo de volta com uma força que parecia deliberada, como que para garantir que fossem ouvidos. E então, havia as luzes. Na Califórnia, várias testemunhas capturaram estranhas formações de orbes brilhantes pairando sobre a costa do Pacífico. Essas luzes se moviam com uma precisão assustadora, mudando em perfeita sincronização antes de desaparecerem sem deixar rastros. O controle de tráfego aéreo não relatou nenhum avião na área e as autoridades militares não deram nenhuma explicação. Embora alguns os considerem drones, a escala e o movimento coordenado das luzes eram diferentes de tudo que poderia ser atribuído a uma fonte tão mundana. Enquanto isso, na Flórida, um piloto voando perto de Miami filmou uma enorme formação circular de luz logo acima das nuvens. As luzes pulsaram, expandiram-se e desapareceram num instante. Momentos depois, outros pilotos voando na mesma região relataram breves problemas de funcionamento de seus instrumentos, como se algo tivesse interferido em seus sistemas. Este fenómeno perturbador não se limita apenas aos humanos. Os animais, em sintonia com o invisível, têm apresentado comportamentos estranhos em todo o centro-oeste. Bandos de pássaros são vistos rodopiando em formações caóticas, desviando-se de suas rotas migratórias típicas, como se fugissem de algo invisível. No estado de Washington, milhares de corvos reuniram-se num local, apenas para ficarem em silêncio sem aviso prévio. Ao longo da costa leste, as baleias têm encalhado em números sem precedentes. Os cientistas afirmam que isto pode estar ligado à interferência do sonar ou às mudanças oceânicas, mas a escala do evento, centenas de baleias encalhadas em semanas, é diferente de tudo o que foi visto antes. Os biólogos marinhos notaram que o comportamento das baleias parece quase antecipatório, como se sentissem uma catástrofe iminente. Nas áreas rurais de Nebraska e Montana, o gado tem agido de forma incomum, recusando-se a comer. Os agricultores relatam rebanhos inteiros parados durante horas, olhando em uma direção, com os ouvidos atentos. Os cães ladram para o céu em horários estranhos, enquanto os cavalos, antes calmos, agora se recusam a deixar seus estábulos. Se você sentiu uma agitação em seu espírito, um inconfundível senso de urgência, você não está imaginando coisas. A mudança aconteceu. O mundo como o conhecíamos não existe mais. O eclipse de Purim não foi apenas um evento nos céus, foi um marcador poderoso, um sinal do próprio céu de que entramos numa nova fase da história. E deixe-me deixar isto claro, Deus não está apenas alertando as nações. Ele está alertando as pessoas. Alguns de vocês que estão lendo isso agora precisam tomar uma decisão. Você tem sido morno, indeciso e ignorou o carinho suave em seu coração. O tempo de hesitação acabou. Você não pode se dar ao luxo de dormir a esta hora. Você não pode se dar ao luxo de ser distraído pelo barulho de um mundo em caos quando o próprio céu está soando o alarme. Deus está chamando seu povo para despertar, permanecer firme, interceder e ser ousado. A hora de se levantar é agora. Você ouve o chamado ou estará entre aqueles que, em retrospecto, percebem tarde demais o que estava diante deles. A verdade tem de ser declarada, pois o que se segue abalará os próprios alicerces do mundo, conflito intensificado, instabilidade económica e o desmoronamento das estruturas globais. Estas não são ameaças distantes, mas realidades iminentes. Nações que antes pareciam inabaláveis irão vacilar. As economias que outrora prosperaram estarão à beira do colapso. Alianças que antes pareciam invencíveis começarão a desmoronar à medida que a confiança se desgasta e as fraturas se aprofundam. Os próximos dias não marcarão um retorno ao normal que antes conhecíamos. Em vez disso, trarão um período de profunda transformação, que desafiará a fé de cada crente. Observe atentamente o aprofundamento das divisões na América, os crescentes conflitos internos e a agitação sem precedentes que se agita logo abaixo da superfície. As cidades que outrora representavam a prosperidade estão agora a tornar-se campos de batalha de ideologia e caos. O espírito de confusão é desenfreado, semeando discórdia e divisão. A própria estrutura da nação está sendo testada. A decadência moral e a ilegalidade estão a aumentar a um ritmo alarmante. Os pilares outrora sólidos de um governo, economia e sociedade estáveis estão agora a fraquejar. A confiança nas instituições foi abalada e uma grande agitação começa a acontecer. Esta não é apenas uma mudança política, esta é uma batalha espiritual que se desenrola no mundo natural. Observe atentamente as alianças em mudança entre os Estados Unidos e os seus parceiros globais. Laços que antes pareciam rígidos agora são questionados. A Europa, outrora um bastião da estabilidade, debate-se agora com turbulências políticas e económicas, à medida que os seus alicerces começam a ruir sob o peso das crises.
As rotas comerciais, as cadeias de abastecimento e os laços diplomáticos que outrora mantinham o equilíbrio mundial estão a começar a fraturar-se. O mundo está a entrar numa era de incerteza e aqueles que depositam a sua confiança nos sistemas humanos serão apanhados pela tempestade. Mas esta não é apenas uma crise geopolítica, é uma guerra espiritual. O espírito de Amaleque, a mesma força que procurou destruir Israel no tempo de Ester, está a ressurgir mais uma vez. Este espírito de engano, divisão e destruição está em ação, manipulando os acontecimentos mundiais, semeando o ódio contra o povo de Deus e incitando a rebelião contra a sua ordem divina. Contudo, assim como nos dias de Ester, Deus levantará um remanescente. Um grupo fiel que se recusa a ceder à pressão do mundo, que permanecerá firme na sua fé, que proclamará com ousadia o seu nome sem medo. Não serão silenciados pelo medo nem influenciados pelas mudanças das marés culturais. Eles permanecerão no alicerce inabalável do Senhor, mesmo enquanto o mundo ao seu redor desmorona. Para aqueles que pensam que podem permanecer neutros, sentados à margem, esperando que a tempestade passe, entendam isto, não haverá retorno ao normal. O mundo nunca mais será o mesmo. Os próximos dias exigirão uma fé mais forte do que nunca. Os confortos do passado desaparecerão e somente aqueles que confiam no Senhor terão forças para perseverar. No entanto, enquanto o julgamento está chegando, o reavivamento também está chegando. Um poderoso despertar está no horizonte, mas terá um custo. Assim como as dores do parto precedem a nova vida, estas provações abrirão o caminho para um mover de Deus diferente de qualquer outro. Este reavivamento não se limitará às igrejas, e romperá nas ruas, nos locais de trabalho, nas casas, entre os jovens e em lugares que menos esperamos. Será um reavivamento de arrependimento, transformação e poder. Separará os verdadeiros seguidores de Cristo daqueles que apenas usaram o seu nome, mas nunca viveram a sua verdade. A batalha se intensifica, mas a vitória pertence ao Senhor. Esta não é uma batalha de carne e sangue, mas uma guerra contra os principados e poderes das trevas. Já está se desenrolando, embora os cegos não possam percebê-lo. No entanto, a lua de sangue falou e o aviso foi dado. A hora de se preparar é agora. Nos próximos dias, os verdadeiros filhos de Deus serão revelados. Eles permanecerão firmes, inabaláveis na sua fé, brilhando intensamente no meio da tempestade porque a sua confiança está no poder imutável do Todo-Poderoso. À medida que se aproxima a hora do acerto de contas, unamo-nos em oração. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, chegamos diante de Ti neste momento sagrado de ajuste de contas divino. Reconhecemos a Tua soberania e reconhecemos que os sinais nos céus não são meras coincidências. São mensagens divinas que nos chamam a despertar, a nos preparar e a permanecer firmes. Conceda-nos discernimento, ó Senhor. Abra nossos olhos e ouvidos para a Tua verdade. Desperta aqueles que ainda dormem e proteja o Teu povo, Senhor. Levante líderes que defendam a justiça. Oramos por Israel e pelos Estados Unidos, pois a tempestade da guerra está no horizonte. Mas Tu, Senhor, és o nosso refúgio e fortaleza. Fortaleça o seu remanescente e derrama o seu espírito por esta terra, inaugurando o avivamento. Declaramos com fé e ousadia que Tu virás em breve. No poderoso nome de Jesus, amém.